PT aciona a STF para impedir que bancos que atuem no Brasil apliquem as sanções dos Estados Unidos a Moraes. Isso mesmo que você ouviu. Parece até um absurdo, né? Mas olha só, o PT, mais precisamente Lindenberg Farias, acionou o STF, a mesma corte que tem um juiz que está sendo sancionado e que inclusive alguns deles tiveram seus vistos cancelados, para que eles deem uma canetada e impeça bancos que atuem no Brasil de acatarem as sanções da Lei Magnitsky. O deputado Lindenberg Farias acionou o STF para evitar que as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes acabe sendo aplicada de fato. Ele entra, então, com uma medida cautelar na Suprema Corte para impedir que as agências de banco que operam dentro do Brasil apliquem sanções financeiras ao ministro. Nesta solicitação, Lindenberg Farias argumenta que esta medida de Washington ela tem efeitos reputacionais e financeiros globais. Esse foi um documento enviado hoje, logo cedo, para o Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir, então, a análise da Mônica Rosenberg, que está conosco aqui no Em Tempo Real. E o seguinte, então, este documento é enviado para o Supremo Tribunal Federal, onde um ministro que foi também alvo desta sanção, ele compõe esta corte. Qual será a análise, então, do STF? Se o STF entender de fato que não tem como esta sanção ser aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, reflete em alguma coisa, altera em alguma coisa a decisão do governo americano, Mônica? Não, obviamente que não. O deputado Lindenberg aí está fazendo o que a gente chama de jogar para a torcida. Ele está fazendo isso para poder ter narrativa para postar nas redes dele, porque ele sabe que é uma medida absolutamente inócua. O governo americano fez lá, aplicou as sanções e disse: a empresa ligada aos Estados Unidos que fizer transações ou que permitir as contas de Alexandre de Moraes terá sanções aqui. O banco... inclusive, eu até não acredito muito, porque os bancos já disseram que estão vendo se vão aplicar ou não, mas os bancos que resolverem que não vão aplicar estão sujeitos às sanções contra eles nos Estados Unidos. Não adianta a gente aqui dizer que não se aplica, que o nosso Código do Consumidor não permite, que existe essa confrontação com o Código do Consumidor e, portanto, não pode ser aplicada essa regra aqui dentro do Brasil. Não adianta. Assim como não adianta fazer manifestação na frente do consulado americano. Precisa o americano, o consumidor americano, o eleitor americano pressionar o seu presidente para que ele, de lá, mude essa instrução. Daqui a gente não vai poder fazer nada. Muito obrigada, Mônica Rosenberg, pela análise. Parece que até agora o STF, o desgoverno e a própria esquerda ainda não acordou para a gravidade de toda essa situação. Imagina, a corte que está sendo alvo dos Estados Unidos, com uma simples canetada, obriga os bancos a não cumprirem as sanções da Lei Magnitsky. Com certeza, esses bancos serão alvos de sanções secundárias e podem até ser proibidos de fazer transações usando o dólar, ou seja, nada de transações cambiais. Só que isso ainda fica melhor, porque essa bomba caiu no colo do Zanin. E caso ele resolva defender Moraes, ele pode colocar toda a economia brasileira em risco, já que os bancos poderiam sofrer sanções secundárias. E isso, claro, seria péssimo para a economia brasileira, que já não está lá essas coisas. E caso contrário, ele resolva não aceitar esse pedido, isso pode significar um racha no STF e de que ele abandonou de vez Moraes, além de que o próprio Zanin pode ser o próximo alvo da Lei Magnitsky, porque até agora somente Moraes foi sancionado. Os outros ministros apenas perderam seus vistos, com exceção de 3, eu acho. Olha só o tamanho da bomba que caiu no colo do Zanin.